Segunda semana do PET, volume 4, terceiro ano do ensino médio. Olá, está começando agora mais uma videoaula do terceiro ano do ensino médio, referente à segunda semana do PET 4. Hoje nós vamos falar sobre o cilindro. O que vem a ser um cilindro? Cilindro, ele é um sólido geométrico delimitado pela uma superfície gerada pela transição. Nós temos aqui, ó, a diretriz, nós temos aqui a geratriz, tá? Então, essa translação dessa geratriz ao redor desse plano aí arredondado, ele vai formar um cilindro. Ele possui um corpo alongado, de aspecto alongado, que mantém diâmetro constante ao longo de todo o seu comprimento. Considerando o corpo arredondado, ele possui uma superfície curva e tem característica, de rolar e ser colocado sobre um plano inclinado. Então, quando eu faço essa translação aqui ao redor dessa diretriz, eu obtenho esse cilindro. Ok? Dessa forma, eu posso obter também cilindros retos, e oblíquo, quando ele é inclinado, a sua angulação é maior que 90 graus. Então, agora, nós iremos ver as áreas da superfície de um cilindro reto. Eu tenho um cilindro aqui e vou marcar alguns itens nele para que nós possamos descobrir as áreas da superfície. Então, aqui eu vou marcar o centro dessas duas bases. O cilindro ele possui duas bases. Então, aí eu tenho o centro e vou marcar agora o raio, Eu tenho outro raio em cima também. Agora, eu vou delimitar a altura. Essa é a altura. Eu já sabendo que tem um raio, que é de forma circular, a altura, então agora eu vou planificar esse sólido geométrico. Ele irá ficar da seguinte forma: a lateral dele é um retângulo. E como é que eu faço a área desse retângulo? É a base vezes a altura. Então, qual que é a medida dessa base aí? 2π vezes r. Qual que é a altura? H, está representada em H. Então, a área aí será 2πr vezes a altura. Então, essa é a área, tá? E nós temos também duas áreas circulares. Essas áreas circulares, a área do círculo, da circunferência, ela é representada por 2π ao quadrado. Esse não modifica, continua sendo o que nós já tínhamos aprendido lá no ensino fundamental. Agora, nós iremos separar essas áreas. Então, a área da base. O que seria a área da base? πr ao quadrado, ela é indicada por AB, a área da base. Aqui eu só estou mostrando a representação das siglas, porque nós já falamos ali atrás sobre as áreas, então agora as representações. A área lateral, ela é descrita como AL, é igual a 2π vezes R vezes a altura. A área total, ela ficaria o quê? A área lateral mais duas áreas da base, E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, igualmente aos outros prismas já apresentados. Agora, nós iremos observar o exemplo dado no PET. A base de um cilindro reto tem 6 centímetros de diâmetro e sua altura mede 8 centímetros. Determine a medida da ou do. Então, vamos na letra A, da área da base. Então, como ficaria a área da base? π vezes r ao quadrado. Então, eu já tenho que ele tem 6 centímetros de diâmetro, o diâmetro possui 2 raios. Então, no lugar do raio, eu vou colocar 3.
Então, a área da base é igual a π vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9, π vezes 9. Então, a área da base ficará, né, organizadamente, 9π centímetros quadrados. A letra B pede a área lateral, que é a área do retângulo. Então, nós temos aí esse retângulo. Ele é composto por 2π vezes r vezes a altura. Então, a área lateral, 2 vezes o π vezes r vezes a altura. Então, eu vou substituir o raio e vou substituir a altura. O raio é 3 e a altura é 8. Então, a área lateral ficará 48 π centímetros quadrados, porque eu multipliquei 8 vezes 3 vezes 2. 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, já temos aí a área lateral. C, a área total. Lembrando que a área total é a área do lado mais duas áreas da base. A área lateral, nós já acabamos de fazer na letra B. A área da base, fizemos na letra A. Então, só iremos somar a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral, 48π, mais 2 vezes 9π. Então, nós temos a área total aí, 48π, mais 18π, porque 2 vezes 9 é 18, nós temos 66π centímetros quadrados. Agora, letra D, o volume. O volume do cilindro, base vezes altura. A área da minha base, 9π, vezes 8, que é a altura, 72 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume sempre é dado em cúbico, né? Centímetros cúbicos. Agora, nós iremos falar sobre o cone. O cone, ele é formado por um triângulo que faz esse movimento de rotação. Ele vai girando, conforme ele vai girando, através desse eixo que eu marquei aí, que se fala o eixo de simetria, ele forma um cone, né? Então, esse cone, ele é formado a partir de um triângulo. Então, vamos observar os itens desse cone. Então, ele tem um centro. Dentro desse centro passa-se o eixo de simetria e lá em cima nós temos o vérticezinho dele lá. Na lateral dele nós temos a geratriz que liga essa base ao vérticezinho dele e temos o raio, né, do centro à margem e temos também a altura, essa é a altura. Nós podemos encontrar o cone oblíquo e o cone reto. Observe onde está a altura do cone oblíquo. Ela se apresenta do lado de fora e o cone reto por dentro, ok? É na parte interna. Agora, nós vamos ver a planificação desse cone. Então, eu tenho a planificação dele aqui e vou representar também o triângulo que deu origem a ele. Nós temos a altura, o raio e a geratriz aqui. Então, como que eu faço para calcular, né, a geratriz desse cone aqui? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Então, lateral, um setor circular de comprimento de um arco, π vezes r vezes a geratriz, ok? Então, ficaria assim a área lateral, essa pequena fórmula. Agora, a área da base é a área desse círculo aí, que a gente já conhece, que é a área, né, π vezes r ao quadrado. Então, a área total é só eu somar a área da base e a área da lateral. Quando eu somar as duas aqui, só em fórmulas, eu vou cair numa outra fórmula. Necessariamente, essa outra você não precisa usar.
você já sabendo calcular a área lateral e a área da base, só somar as duas. Então, vamos à área total aqui. Eu tenho, né, a área da base mais a lateral. Somando essas duas, nós temos dois termos separados por esse sinal de mais. No primeiro termo, nós temos o π e temos r ao quadrado. No segundo, nós também temos π e temos r. Nós podemos fazer o que aqui? Pôr tanto π quanto r em evidência, né? Então, ficaria πr vezes, abre parênteses. No primeiro termo, me sobraria um raio, e no segundo termo, me sobraria uma geratriz. Então, essa é a fórmula da área total. É uma fórmula opcional. Você pode estar usando simplesmente as duas áreas encontradas e somar. Mas, como eu falei, é opcional, está aqui. Agora, o volume do cone, para calcularmos esse volume, vale você ter em mente que se eu comparar um cone com um cilindro, ambos da mesma altura e com o mesmo raio, o cone ele terá 1/3 do volume do cilindro. Então, quando eu faço a área do cilindro, eu tenho a área da base vezes a altura. Quando eu faço do cone, a mesma forma, porém, ele terá 1/3 da área do cilindro. Então, por isso, agora, você vai ver a área da base do cone vezes a altura, mais dividido por 3, porque o volume dele representa 1/3 do volume do cilindro, ok? Esse aí está, é o volume do cone. Tá? Agora, nós iremos para o exemplo dado no PET, tá? Esse exemplo, ele fala assim: calcule o volume de um cone circular reto, cujo raio da base é 4 e sua geratriz é 5. Então, nós iremos calcular a geratriz pelo teorema de Pitágoras, como eu mostrei anteriormente. A geratriz dele será o quê? 5 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Porém, eu já coloquei a resposta aí já de uma vez, tá vendo? Então, agora eu vou passar cada item para os seus respectivos lados, né? Então, a altura ao quadrado vai ficar negativo e 25 também ficará negativo. Fazendo a subtração de 25 por 16, eu terei menos 9. Vou multiplicar por menos 1 e vou obter 9. Agora, eu posso fazer a raiz. Lembrando que quando fazemos a raiz, eu tenho mais ou menos essa resposta. Como a altura é uma medida, nós não temos medida negativa, nós iremos usar só a altura positiva. A altura é igual a 3 centímetros. Agora que eu tenho a altura, eu posso calcular o volume desse cone. Como? Volume é igual à área da base vezes a altura, dividido por 3. O meu raio é 4 e a minha altura, 3. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, nesse caso, não preciso nem multiplicar o 16 por 3. Eu posso simplesmente, como está fazendo a multiplicação e a divisão dos mesmos itens, eu posso estar cortando o 3 de cima com o 3 de baixo. Então, nosso volume aqui será 16 pi centímetros cúbico nesse exercício. Está aí a explicação sobre o cilindro e o cone. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora ou então comigo através do WhatsApp ou nos